A fragrância de pinho e geada agarrou-se a tudo nos territórios do norte, as ásperas e trabalhadas vigas de madeira da taverna, as capas de lã caídas sobre ombros curvados, ao meu próprio cabelo enquanto eu tentava me tornar invisível na cabine de canto. Lá fora, o vento uivava como um animal ferido, chacoalhando as persianas e enviando espirais de neve contra as janelas embaçadas. Lá dentro, o ar estava denso com fumaça, cerveja e a energia nervosa de pessoas que sabiam que o inverno nessas terras significava mais que frio, significava isolamento, significava vulnerabilidade, e esta noite significava algo pior. Puxei meu capuz para baixo, meus dedos tremendo enquanto agarravam a caneca lascada de cidra aguada. 3 anos desde que eu havia corrido, desde que eu havia tomado a decisão mais imprudente da minha jovem vida, e então passado cada dia desde, tentando sobreviver às consequências. 3 anos de me mover de aldeia em aldeia, usando nomes falsos, tingindo meu cabelo loiro pálido mais escuro quando eu podia pagar. Dormindo em celeiros e quartos dos fundos e em qualquer lugar que não exigisse perguntas. 3 anos correndo dele. Você ouviu? A voz da copeira cortou meus pensamentos, aguda com medo. Ela estava falando com um grupo de caçadores de peles perto do fogo, seu rosto pálido na luz do fogo. Eles dizem que a guarda do rei passou por Milford ontem, fazendo perguntas, mostrando um esboço. Meu sangue gelou. Que tipo de esboço? Um dos caçadores de peles perguntou, inclinando-se para a frente. Uma garota! A copeira sussurrou, olhando ao redor como se as próprias sombras pudessem estar ouvindo. Jovem, de cabelos claros. Eles dizem que o próprio rei Alfa ordenou que cada aldeia, cada cidade fosse revistada. Eles dizem que ele a tem caçado por anos. A caneca quase escorregou das minhas mãos. Eu a coloquei com cuidado, forçando-me a respirar, a pensar. Milford ficava a 2 dias de cavalgada daqui. 2 dias. Eu havia pensado que tinha mais tempo. Eu havia pensado que tão ao norte, tão perto das terras da fronteira, onde sua autoridade rareava como névoa da manhã, eu poderia finalmente estar segura. Eu havia sido uma tola. A memória me invadiu, não convidada, como sempre fazia quando o medo afrouxava as fechaduras que eu mantinha no passado. O festival do solstício de verão. A cidade capital em chamas com lanternas e música e a energia selvagem e inebriante da celebração. Eu tinha 18, recém-maior de idade, arrastada para lá pela minha amiga Clara, que havia insistido que merecíamos uma noite de liberdade antes que as responsabilidades da vida se fechassem. Minha família era pobre, meu pai um carpinteiro, minha mãe morta desde que eu tinha 12. E eu nunca havia visto nada como a capital. As cores, os sons, a pura e avassaladora vivacidade de tudo. E então eu o havia visto. Mesmo agora minha pele lembrava o modo como ele havia se movido pela multidão como uma força da natureza. Pessoas se afastando sem pensamento consciente. O rei Alfa era jovem então também, apenas 25. Mas ele se portava com uma autoridade que fazia homens adultos baixarem os olhos. Cabelo escuro, olhos cinza tempestade, um rosto esculpido em pedra e sombra. Ele não deveria estar lá, não se misturando com o povo comum, mas o solstício era sagrado, uma noite em que velhas fronteiras se confundiam. Nossos olhos haviam se encontrado pela praça, e algo em meu mundo havia se deslocado permanentemente de seu eixo. Eu havia tentado desviar o olhar, tentado desaparecer de volta na multidão, mas ele havia seguido. E quando ele havia falado comigo, sua voz baixa e áspera como pedras de rio, eu havia sentido isso em meus ossos. Nós havíamos conversado. Deus me ajude. Nós havíamos conversado por horas, movendo-nos pelo festival, como se existíssemos em nosso próprio mundo particular. Ele nunca havia me dito quem ele era. Ele havia vestido roupas simples, sem coroa, sem guardas visíveis, e eu, ingênua e tola, havia acreditado que havia conhecido alguém extraordinário, mas comum,
o suficiente para me querer. Quando ele havia me levado para longe das multidões para uma pousada tranquila perto do distrito do palácio, eu havia ido de bom grado. Quando ele havia me beijado com uma fome que me deixava com os joelhos fracos, eu o havia beijado de volta. Quando ele havia me deitado em lençóis de seda mais finos do que qualquer coisa que eu já havia tocado, e feito amor comigo com uma gentileza que contradizia o poder bruto que eu podia sentir enrolado sob sua pele, eu havia dado a ele tudo. Eu havia acordado ao amanhecer para encontrá-lo partido, e Clara me sacudindo freneticamente, seu rosto branco de terror. Você sabe quem aquele era? Ela lhe havia sibilado. Você tem alguma ideia do que você fez? Foi então que eu havia aprendido a verdade. O rei Alfa, desemparelhado, desposado, e eu, comum, impotente, ninguém, havia passado a noite em sua cama. Clara havia me arrastado para fora da cidade antes que o sol se erguesse completamente. Eles vão te matar, ela havia dito, suas unhas cravando em meu braço. Os nobres, a corte, seus conselheiros, eles nunca aceitarão que ele dormiu com alguém como você. Você é um passivo, um escândalo. Você tem que desaparecer. Então eu havia corrido e eu havia continuado correndo, mesmo enquanto semanas passavam e meu corpo começava a mudar de maneiras que me enchiam com partes iguais de maravilha e terror. Mesmo enquanto eu havia percebido que ele havia deixado mais do que apenas memórias para trás. Senhorita. Eu voltei abruptamente para o presente, encontrando a copeira em pé perto da minha mesa, sua expressão cautelosa. Estamos fechando em breve. Você tem para onde ir? Eu assenti rapidamente, tateando por moedas. Meus dedos roçaram contra a pequena bolsa escondida sob minha capa, onde eu guardava minhas últimas poucas pratas e a única outra coisa de valor que eu possuía. Um pássaro de madeira esculpido que meu pai havia feito antes de morrer no mesmo inverno em que eu havia fugido. Ele nunca havia sabido o que aconteceu. A febre o havia levado rápido e eu o havia cuidado no celeiro de um estranho, observando-o escorregar enquanto eu havia embalado segredos que ele nunca aprenderia. Seja corajosa, ele havia sussurrado perto do fim, sua mão calejada encontrando a minha. Seja mais corajosa do que você pensa que pode ser. Eu havia tentado. Deuses, eu havia tentado. Lá fora, a tempestade havia se intensificado. A neve batia horizontalmente pela rua estreita, e as poucas lanternas ainda acesas criavam pequenas ilhas de luz na escuridão. Eu puxei minha capa mais apertada e comecei a ir em direção à pensão 3 ruas adiante, um lugar decadente que alugava quartos por semana e não perguntava nomes. Eu havia chegado na metade do caminho quando ouvi os cavalos. O som cortou o vento. Múltiplos cavaleiros movendo-se rápido apesar do tempo. Meu coração saltou para minha garganta. Eu me encostei contra a parede de uma loja fechada, orando para que as sombras me escondessem. Os cavalos dobraram a esquina e eu vislumbrei uniformes escuros, o brilho de armas, a formação disciplinada de soldados treinados, a guarda do rei. Eles passaram a poucos metros de mim, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro do suor dos cavalos, ver a determinação sombria nos rostos dos cavaleiros. Um deles estava segurando algo, um pergaminho enrolado, um esboço. Eles continuaram pela rua e eu forcei minhas pernas a se mover para me carregar na direção oposta. Não a pensão. Eles checariam lá. Eu precisava sair da aldeia inteiramente. Precisava. Você aí? A voz estalou como um chicote. Eu corri atrás de mim. Gritos irromperam. Botas batiam na neve compactada. Eu derrapei em uma esquina, meus pulmões queimando, o ar frio como facas na minha garganta. A aldeia era um labirinto de becos estreitos, e eu havia passado 2 meses aprendendo-os, graças aos deuses. Eu me abaixei por uma fenda entre edifícios, emergi em um pátio traseiro, saltei uma cerca baixa, mais gritos. Eles estavam se espalhando, tentando me cercar.
Eu explodi na estrada principal na borda da aldeia, onde a floresta começava sua expansão escura. Se eu pudesse alcançar as árvores, eu tinha uma chance. Eu sempre fui rápida. Sempre fui boa em desaparecer. Eu só precisava. Um cavalo bloqueou meu caminho. Eu derrapei até parar, quase caindo, minha respiração vindo em arfares irregulares. O cavaleiro sentou-se imóvel, silhueta contra a neve. E por um momento de tirar o fôlego, eu pensei que era ele. Que após 3 anos, a caçada havia finalmente terminado. Mas enquanto a cavaleira desmontava, eu percebi que era uma mulher, alta, esguia, com cabelo prateado trançado firmemente contra seu crânio. Ela vestia o uniforme da guarda, mas algo em seu rosto era diferente, não cruel, apenas cansada. Não corra, ela disse quietamente, sua mão erguida em um gesto que era mais súplica do que comando. Por favor, eu não estou aqui para te machucar. Então por que você está aqui? Minha voz saiu quebrada, desesperada. Ela olhou por cima do ombro em direção aos sons dos outros guardas procurando. Quando ela olhou de volta para mim, algo em sua expressão fez meu peito apertar. Porque ele está, ela disse, o rei. Ele está vindo aqui ele mesmo. Ele chegará ao amanhecer. E quando ele o fizer, não haverá mais nenhum lugar para se esconder. O mundo inclinou. Por que você está me dizendo isso? Porque eu vi o que 3 anos de busca fizeram a ele. Sua voz era suave, quase lastimável. Porque eu observei o homem mais poderoso do reino se despedaçar, procurando por alguém que não quer ser encontrado. E porque ela fez uma pausa, seus olhos caindo para minha capa, para o modo como eu havia instintivamente enrolado meus braços em torno do meu meio. Porque eu acho que você está carregando mais do que apenas segredos. Minha mão voou para meu estômago. Plano agora vazio. As memórias do que eu havia carregado e perdido trancadas tão profundamente que eu mal conseguia respirar em torno delas. Eu não sei do que você está falando. Eu sussurrei. Sim, ela disse gentilmente. Você sabe. Atrás dela, na distância, um novo som emergiu sob o vento. Um ruivo, profundo, ressonante, primordial. O som de um alfa chamando através de milhas, chamando por algo que ele havia perdido. A expressão da mulher mudou para algo quase como simpatia. Você deveria ir para o norte, além da fronteira esta noite. Mas saiba isto, sua voz caiu para mal um sussurro. Ele nunca parará de procurar. Nunca. E quando ele te encontrar, ela parou de falar, balançando a cabeça. Apenas vá. Ela virou e montou seu cavalo, desaparecendo de volta para a aldeia antes que eu pudesse encontrar minha voz. Eu fiquei congelada, a neve se acumulando em meus ombros, aquele uivo ainda ecoando em meus ossos. Então eu virei e corri para a floresta em direção a um futuro que eu não podia ver e um passado do qual eu nunca poderia escapar. A caçada, eu percebi com fria certeza, estava prestes a terminar. Se eu sobreviveria era outra questão inteiramente. A floresta me engoliu inteira. Eu corri até minhas pernas gritarem, até meus pulmões parecerem que haviam sido raspados em carne viva, até as luzes da aldeia desaparecerem completamente atrás da densa parede de pinheiros. Só então eu me permiti desacelerar para encostar minhas costas contra um tronco de árvore maciço e tentar lembrar como respirar como uma pessoa normal em vez de um animal caçado. Mas eu não era normal. Eu nunca havia sido normal novamente depois daquela noite. A neve havia clareado para rajadas esparsas e no silêncio repentino eu podia ouvir tudo. O estalo de galhos, o farfalhar de alguma criatura se movendo pelo subbosque, o martelar do meu próprio batimento cardíaco. E debaixo de tudo, como uma frequência que só eu podia detectar, aquele uivo ainda ressoava, um chamamento, uma reivindicação. Ele nunca parará de procurar. Eu havia sabido isso, não havia? Na parte mais profunda de mim mesma, no lugar onde o instinto vivia além do pensamento racional, eu sempre havia sabido.
Você não passou uma noite com alguém como ele. Alguém cuja própria presença curvava o mundo ao redor dele e ir embora sem marcas. A pergunta era por quê? Por que dedicar 3 anos, recursos infinitos, a atenção de toda a guarda do reino para encontrar uma garota comum? A menos que ele soubesse. Minha mão moveu-se para meu estômago novamente, para o vazio lá que ainda doía como um membro fantasma. Eu mal havia chegado a 4 meses antes que meu corpo me traísse, antes que eu tivesse acordado em uma poça de sangue na cama de hóspedes da esposa de um fazendeiro, sabendo com terrível certeza que eu havia perdido o único pedaço dele que eu havia sido tola o suficiente para querer manter. A velha havia sido gentil, havia queimado os lençóis e nunca falado sobre isso, mas eu havia visto o conhecimento em seus olhos. Ela havia sabido que o que eu estava perdendo não era bem humano. A criança teria sido poderosa, meio alfa, nascida de uma linhagem que remontava séculos, e eu havia perdido isso sozinha, mordendo couro para não gritar. Enquanto o pai me caçava através de seu reino sem saber que ele já estava muito atrasado, eu me empurrei da árvore, forçando minhas pernas a se mover novamente para o norte. A mulher havia dito norte, além da fronteira. Havia terras selvagens lá, lugares onde mesmo a autoridade do rei Alfa não significava nada. Lugares onde lobos corriam sob leis diferentes e forasteiros podiam desaparecer se fossem espertos o suficiente. Eu havia sido esperta por 3 anos. Eu poderia ser esperta um pouco mais. O terreno ficou mais áspero enquanto eu subia. A floresta dando lugar a encostas rochosas espalhadas com arbustos e árvores retorcidas. Minha respiração embaçava no ar gélido. Eu havia pego minha mochila da entrada dos fundos da pensão antes de fugir. Um pequeno milagre. Então eu tinha meu saco de dormir, um pouco de carne seca, uma bolsa de água, o suficiente para sobreviver alguns dias se eu fosse cuidadosa. O amanhecer veio lentamente, o céu mudando de preto para roxo profundo para um cinza tão pálido que doía olhar. Eu havia feito talvez 10 Pítero, colocando um cume de montanha entre mim e a aldeia. Meus pés estavam dormentes em minhas botas gastas, e a exaustão puxava cada músculo, mas eu não conseguia parar. Ainda não. Eu estava abrindo caminho por uma estreita trilha de veados quando ouvi vozes. Eu caí imediatamente em um agachamento atrás de uma rocha, meu coração saltando para minha garganta. As vozes eram masculinas, ásperas, falando no sotaque cortado das terras da fronteira. Não guardas, algo mais. Disse a você que as recompensas são reais, um estava dizendo. 500 peças de ouro por informação levando à sua captura. 1000 se você a trouxer viva. E como devemos saber que é ela? Outra voz respondeu cética. Metade das garotas no norte são de cabelos claros. O esboço mostra mais do que isso. Pequena constituição, olhos pálidos, uma cicatriz em sua mão esquerda em forma de lua crescente. Meu sangue gelou. Eu olhei para minha mão esquerda, para a fina cicatriz branca, através dos meus nós dos dedos, onde eu a havia pego em uma garrafa quebrada, enquanto trabalhava em uma taverna 2 anos atrás. Como eles sabiam? Como eles poderiam possivelmente? De qualquer forma, a primeira voz continuou, nós cobrimos mais terreno se nos separarmos. Você pega as trilhas do leste. Eu vou checar as travessias do rio. Ela está correndo para o norte, tem que ser. Nenhum outro lugar para ir. Caçadores de recompensas, é claro. Uma recompensa daquele tamanho atrairia todo homem desesperado dentro de 100 milhas. Eu esperei até que seus passos sumissem antes de me mover, mas minha confiança havia se estilhaçado. Eles sabiam detalhes sobre mim que deveriam ter sido impossíveis de saber, o que significava que alguém havia estado observando, reunindo informações, juntando meus movimentos ao longo de meses ou anos. Ele havia estado mais perto do que eu havia percebido o tempo todo. Eu mudei de direção, indo para o oeste em vez de para o norte, seguindo a linha do cume onde a rocha esconderia meus rastros.
O sol subiu mais alto, embora fornecesse pouco calor. Meu estômago apertou de fome, mas eu não ousei parar. Cada sombra parecia uma ameaça agora. Cada som distante como o perigo se aproximando. Ao meio-dia, eu desci para um vale estreito onde um riacho semi-congelado cortava matas de bétulas e amieiros. Eu me ajoelhei na beira da água, quebrando o gelo para encher minha bolsa de água, quando percebi movimento em minha visão periférica. Um lobo, maciço, cinza-preto, me observando a 30 pés de distância. Eu fiquei absolutamente imóvel. Lobos nestas terras nem sempre eram apenas lobos. Alguns eram metamorfos, alguns eram ligados a alfas, alguns eram selvagens e mais perigosos do que qualquer predador humano. Este era enorme, facilmente do tamanho de um pequeno cavalo, seus olhos de um ouro pálido que pareciam olhar diretamente através de mim. Nós nos encaramos por um longo momento. Então, lentamente, ele abaixou a cabeça, não exatamente uma reverência, mas algo próximo, e derreteu de volta nas árvores. Um batedor. Tinha que ser. Reportando minha posição de volta também. Eu não me permiti terminar o pensamento. Eu apenas corri novamente, seguindo o riacho porque era a rota mais rápida e porque eu estava muito cansada para pensar estrategicamente anymore. Meu corpo estava correndo em pura adrenalina e medo, uma combinação que não poderia durar para sempre. O riacho me levou a um assentamento no final da tarde, embora chamá-lo assim fosse generoso. 3 edifícios talvez agrupados em torno de uma ponte de pedra, um posto de comércio pela aparência. O tipo de lugar onde caçadores e caçadores traziam seus bens para vender. Fumaça subia de uma chaminé. E o cheiro de carne cozinhando fez meu estômago apertar dolorosamente. Eu não conseguia continuar correndo sem comida, sem descanso. E se alguém fosse ser solidário a alguém fugindo da autoridade, seriam pessoas que vivem tão longe da civilização por escolha. Eu puxei meu capuz para cima e me aproximei cautelosamente. O interior do posto de comércio era escuro e bagunçado. Cada superfície coberta com peles, ferramentas, ervas secas e coisas que eu não conseguia identificar. Um homem estava atrás de um balcão de madeira rústica, mais velho, marcado pelo tempo, com o olhar de alguém que havia visto demais para ser facilmente surpreendido. Ajudar você? Sua voz era neutra, mas seus olhos eram afiados. Comida, eu disse quietamente. O que você puder poupar, eu posso pagar. Ele me estudou por um longo momento e eu vi o cálculo ali. Vi ele notando minha exaustão, a qualidade da minha capa, apesar de seu estado gasto pela viagem. O modo como eu mantinha uma mão na faca em meu cinto. Você está fugindo de algo? Ele perguntou finalmente. Não está todo mundo aqui fora? Isso me rendeu algo que poderia ter sido um sorriso. Ponto justo. Ele virou e puxou para baixo um pacote embrulhado em pano. Pão, queijo, um pouco de peixe defumado, 3 pratas. Era roubo de estrada, mas eu paguei sem discutir. Enquanto ele contava as moedas, eu notei um pedaço de pergaminho pregado na parede atrás dele. Um esboço. Meu esboço, ou perto o suficiente para fazer minha pele arrepiar, ele me viu olhando. O rei está oferecendo uma grande recompensa, ele disse conversacionalmente. Faz um homem se perguntar o que uma garota insignificante poderia ter feito para justificar esse tipo de atenção. Talvez ela não tenha feito nada, eu respondi, mantendo minha voz firme. Talvez ela só queira ser deixada em paz. Talvez. Ele empurrou o pacote pela bancada, mas o rei não me parece o tipo de caçar alguém por 3 anos por nada. Deve haver uma grande história lá. Eu peguei a comida e virei para aí, garota. Sua voz me parou na porta. Quando eu olhei para trás, sua expressão havia mudado para algo quase gentil. A ponte leva para o norte, mas se eu fosse você, eu iria para o sul. Volte. Todo mundo espera o norte. Por que você está me ajudando? Ele encolheu os ombros. Porque eu tenho filhas e porque algumas caçadas deveriam terminar com a presa escapando. Ele pausou. Mas pelo que vale, e talvez este seja um velho falando tolice,
Mas correr para sempre não é nenhum tipo de vida também. Eu saí antes que ele pudesse ver as lágrimas queimando em meus olhos. Lá fora, a temperatura havia caído bruscamente. O sol estava afundando em direção ao horizonte, pintando a neve em tons de âmbar e rosa. Eu precisava encontrar abrigo antes do escuro, em algum lugar onde eu pudesse descansar por algumas horas sem congelar até a morte. Havia uma cabana de caçador, o velho havia mencionado, cerca de 2 milhas ao sul, abandonada desde a primavera passada, quando seu dono aparentemente havia ficado bêbado e vagado para uma nevasca. Seria frio, mas seriam paredes e um telhado. Eu a encontrei assim que a verdadeira escuridão caiu. Uma pequena estrutura construída na encosta de uma colina, sua porta pendurada torta em dobradiças de couro. Dentro havia um único quarto com uma lareira de pedra, uma armação de cama rudimentar e o cheiro de mofo de desuso. Mas era abrigo. Eu fiz um pequeno fogo com lenha de uma pilha perto da lareira, então me forcei a comer, embora cada mordida parecesse cinza em minha boca. Meu corpo inteiro doía de exaustão, mas minha mente não parava de correr. Ele nunca parará de procurar. Por quê? Essa era a pergunta que me assombrava há 3 anos. Sim, eu havia compartilhado sua cama. Sim, tecnicamente, isso poderia ser visto como algum tipo de crime contra protocolo ou tradição. Mas dedicar tanto tempo, tantos recursos para encontrar uma garota, a menos que não fosse sobre protocolo de forma alguma. Eu pensei sobre aquela noite novamente. Realmente me permiti lembrá-la pela primeira vez em meses. O modo como ele havia olhado para mim, como se eu fosse algo precioso e frágil e impossivelmente raro. O modo como ele havia me tocado com uma reverência que me havia feito sentir poderosa, mesmo em minha vulnerabilidade. O modo como ele havia sussurrado meu nome verdadeiro, aquele que eu havia dado a ele antes de saber quem ele era, como se fosse uma oração. Helena. E na manhã antes que eu tivesse acordado, ele havia deixado algo no travesseiro ao meu lado. Eu o havia encontrado quando Clara estava me arrastando para longe. Um pequeno símbolo facilmente ignorado. Um anel de prata, lindamente simples, perfeitamente dimensionado para meu dedo. Eu o havia jogado no rio no nosso segundo dia de corrida, apavorada de que pudesse ser usado para me rastrear. E se não tivesse sido uma quinquilharia descuidada? E se tivesse significado algo? E se eu tivesse fugido da única pessoa que jamais me havia visto, verdadeiramente me visto, e me queria de qualquer forma? O fogo estalou, e lá fora o vento aumentou novamente, uivando ao redor dos cantos da cabana. Eu me enrolei em meu saco de dormir e fechei meus olhos, sabendo que o sono seria inquieto na melhor das hipóteses. Eu sonhei com olhos cinza tempestade e uma voz que chamava meu nome como uma intimação que eu não podia ignorar. Quando acordei horas depois, o fogo havia queimado até as brasas e a cabana estava congelando. Mas algo mais havia me acordado. Um som lá fora, passos na neve. Múltiplas pessoas se movendo cuidadosamente, tentando ser quietas. Eu estava de pé instantaneamente, faca na mão, cada sentido gritando. A porta se abriu com um estrondo e silhuetas preencheram o batente. 3 homens com aparência áspera, com a confiança predatória de pessoas que sabiam que haviam encurralado sua presa. Bem, agora, o líder disse, sorrindo na fraca luz do fogo. Parece que acabamos de ganhar 1000 peças de ouro. A faca parecia pequena em minha mão, inútil, quase contra 3 homens adultos que claramente haviam passado suas vidas sobrevivendo nessas terras brutais. Mas eu a segurei firme de qualquer forma, do jeito que meu pai havia me ensinado anos atrás. Baixo, pronto, comprometido. Fiquem para trás, eu disse, odiando como minha voz tremia. O líder riu, um som úmido e desagradável. Ele estava sem dentes e uma cicatriz dividia seu rosto da têmpora à mandíbula. Nós não queremos te machucar, garota. O rei te quer viva, e viva é o que entregaremos.
Mas podemos fazer isso fácil ou difícil. Sua escolha. Sempre há uma terceira opção, eu disse, minha mente correndo. A cabana não tinha porta traseira, nenhuma janela grande o suficiente para rastejar. Apenas a única entrada, agora bloqueada por 3 corpos. Sim, o segundo homem, mais baixo, mas mais largo, estalou os nós dos dedos. O que é isso? Eu não respondi. Em vez disso, eu peguei a lanterna da mesa ao meu lado e a arremessei na lareira. O óleo espirrou sobre as brasas restantes e chamas rugiram para a vida, lambendo a madeira seca da cornija. No caos súbito e brilhante, eu arremeti, não contra os homens, mas para o lado, em direção ao ponto fraco que eu havia notado na parede da cabana, onde a calafetagem havia apodrecido. Eu a escondi ombro primeiro, senti a madeira antiga estilhaçar e ceder. Ar frio e neve entraram enquanto eu rolava, caindo com força no chão congelado. Atrás de mim, os homens estavam gritando, a cabana enchendo-se de fumaça. Eu me levantei rapidamente e corri. A floresta à noite era um labirinto de sombras e terreno traiçoeiro. Eu derrapei entre árvores, galhos chicoteando o meu rosto, meus pulmões queimando. Atrás de mim, eu os ouvi colidindo pela vegetação rasteira, praguejando, suas constituições mais pesadas trabalhando contra eles no terreno denso. Mas eu estava cansada, tão desesperadamente cansada. E eles estavam frescos, bem alimentados, determinados. Eu arrisquei um olhar para trás. Erro. Meu pé prendeu em uma rota e eu caí com força. O impacto tirando o ar dos meus pulmões. Antes que eu pudesse me recuperar, mãos ásperas agarraram meus braços, me puxando para cima. Peguei você. O líder cicatrizado ofegou, sua pegada como ferro. Deveria ter pegado o caminho fácil, garota. Eu me contorci, tentando me libertar, mas os outros 2 haviam alcançado. 6 mãos agora, me segurando imóvel. O homem mais baixo tirou uma corda de seu cinto, alcançando meus pulsos. Então o uivo começou. Não um lobo, múltiplos. O som veio de todas as direções, um assalto coordenado de ruído que fez os homens congelarem. Eu senti suas pegadas afrouxarem ligeiramente enquanto eles olhavam ao redor, subitamente incertos. O kill, o terceiro homem começou. O primeiro lobo o atingiu pelo lado. Um míssil de pele e presas que o derrubou antes que ele pudesse terminar a frase. Seu grito cortou abruptamente. Os outros 2 me soltaram, procurando por armas, mas já era tarde demais. Lobos jorraram das sombras. 5, 6, 7 deles. Não animais selvagens metamorfos. Eu podia ver isso na inteligência em seus olhos, no modo calculado como eles se moviam. Eles circularam os caçadores de recompensas restantes com graça predatória, rosnando baixo, mostrando dentes que brilhavam à luz da lua. O líder cicatrizado estava com sua faca para fora, virando lentamente, tentando rastrear todas as ameaças de uma vez. Nós estamos apenas fazendo um trabalho, ele disse, sua voz alta com medo. O trabalho do rei. Você nos ataca, você está atacando ele. O maior lobo, o cinza preto que eu havia visto perto do riacho, deu um passo à frente. Mesmo em 4 patas, ele era maciço, seus ombros nivelados com meu peito. Ele olhou para o homem por um longo momento, então mudou seu olhar para mim. Aqueles olhos dourados pálidos continham uma pergunta. Eu não entendi, mas eu assenti de qualquer forma, algum instinto mais profundo que o pensamento. O lobo virou-se para os homens e rosnou, um som que prometia violência. Os caçadores de recompensas olharam uns para os outros, então para seu companheiro que jazia inconsciente, ou pior, no chão. O cálculo era claro em seus rostos. Nenhuma quantidade de ouro valia isso. Eles correram. Os lobos os observaram ir, então um por um derreteram de volta para a floresta, todos exceto o grande cinza preto. Ele se aproximou de mim lentamente, cautelosamente, parando a poucos metros de distância. Tão de perto,
Eu podia ver as cicatrizes em seu focinho, o modo como uma orelha estava rasgada na ponta. Este era um guerreiro, um sobrevivente. Ele abaixou sua cabeça novamente naquele mesmo gesto que eu havia visto antes. Então ele virou e começou a andar, parando para olhar para mim com expectativa. Eu segui. Nós viajamos pela noite, o lobo definindo um passo constante que eu lutei para igualar. Ele me levou para longe dos caminhos que eu havia estado seguindo, mais fundo na natureza selvagem que parecia mais antiga, mais primal. As árvores aqui eram antigas, seus troncos mais largos que casas, seus galhos formando um dossel tão denso que mesmo no inverno bloqueava a maior parte da luz da lua. Quando o céu começou a clarear, nós havíamos chegado a um lugar que eu nunca teria encontrado sozinha. Um vale escondido onde o vapor subia de fontes termais espalhadas entre as rochas. E ali, construído na lateral de uma encosta de penhasco, estava um assentamento, não uma aldeia, algo mais. Estruturas de pedra que pareciam ter crescido da própria montanha, conectadas por passarelas cobertas e pontes. Pessoas se moviam entre eles, ou não bem pessoas. Eu podia sentir isso mesmo de longe. Metamorfos, uma comunidade inteira deles. O lobo me levou ao maior edifício onde uma mulher esperava nos amplos degraus de pedra. Ela tinha talvez 40, com fios prateados em seu cabelo escuro e o tipo de presença que sugeria autoridade. Quando ela falou, sua voz carregava o mesmo sotaque áspero dos territórios do norte, mas com algo mais por baixo, algo antigo. Então ela disse-me estudando com olhos que eram do mesmo ouro pálido que os lobos. Você é quem está causando toda essa confusão. Eu não sabia o que dizer a isso. Ela suspirou, gesticulando para que eu entrasse. Venha, você parece meio morta e precisamos conversar antes que ele chegue. Antes quem? Mas eu já sabia, o rei Alfa. Ela sorriu sem humor. Você realmente pensou que poderia correr por território lotado sem que a notícia chegasse a ele? Meu filho relatou sua presença ontem. Sua Majestade estará aqui ao anoitecer. Seu filho, o lobo. Eu olhei para a criatura que havia me salvado, que agora sentava-se ao lado da mulher com sua cauda enrolada em suas patas. Ele encontrou meu olhar e eu vi o que eu havia perdido antes, a semelhança com as feições da mulher, sutil, mas inconfundível. Por que me ajudar então? Eu perguntei. Se você vai apenas me entregar? Porque eu queria ver por mim mesma o que te faz valer 3 anos de obsessão. Ela virou e entrou, claramente esperando que eu a seguisse, e porque a história que ele conta a si mesmo pode não ser toda a verdade. Lá dentro, o edifício era quente e surpreendentemente confortável. Móveis de madeira esculpida, tapetes tecidos, um fogo queimando em uma lareira central. A mulher gesticulou para uma cadeira e serviu 2 xícaras de algo que cheirava a ervas e mel. Meu nome é Vera, ela disse sentando-se em frente a mim. Eu sou a líder dessa alcateia. Somos independentes, você poderia dizer. Nós reconhecemos a soberania do rei Alfa, mas nos governamos, o que me dá certas liberdades, incluindo a liberdade de fazer perguntas desconfortáveis. Eu envolvi minhas mãos na xícara quente, deixando o calor penetrar em meus dedos congelados. Que perguntas? Por que você correu? Vera se inclinou para frente. Na manhã depois do solstício, você sabia quem ele era então? Sim. Então por que não ficar? Por que não ver o que ele queria? Eu sabia o que aconteceria. Eu disse quietamente. Eu era ninguém. Comum. A corte me teria destruído por ousar tocá-lo. Minha amiga, ela sabia. Ela havia trabalhado no palácio uma vez. Ela me disse o que eles faziam com garotas que chegavam muito perto do poder. E você já considerou, Vera disse lentamente, que ele poderia ter te protegido? Que talvez a razão pela qual ele tem te caçado não seja para te punir, mas porque você partiu antes que ele pudesse te oferecer essa proteção. A xícara tremeu em minhas mãos. Isso não são pessoas como ele. Não o que sentir cuidado.
A voz de Vera era gentil, mas firme. Helena, sim, nós sabemos seu nome. Você tem alguma ideia de como se sente encontrar seu verdadeiro parceiro para um alfa? Não é uma escolha, não é política ou estratégia, é reconhecimento. Profundo na alma, reconhecimento inegável. Eu balancei minha cabeça, incapaz de falar. Aquela noite, Vera continuou. Durante o solstício, quando as fronteiras se confundem e a magia antiga corre forte, essas são as noites quando o destino tem espaço para trabalhar. E se um alfa encontra sua parceira em tal noite, ela pausou. O vínculo se forma, quer você queira ou não. Quer você entenda ou não, ele nunca disse nada. Eu sussurrei. Ele apenas partiu porque ele provavelmente foi fazer arranjos para preparar a corte, para garantir sua segurança antes de te apresentar. A expressão de Vera suavizou e então você desapareceu. Você consegue imaginar o que isso fez a ele? Sentindo aquele vínculo estalar através da distância, sabendo que sua parceira estava fugindo dele, eu pensei sobre os uivos que eu havia ouvido. A qualidade desesperada de busca neles, eu perdi algo também. Eu disse, as palavras escapando antes que eu pudesse detê-las. 4 meses depois que eu perdi, eu não consegui terminar. Mas a inspiração aguda de Vera me disse que ela entendeu. Oh, criança! Ela respirou. Ele sabe. Eu balancei minha cabeça, lágrimas finalmente transbordando. Como ele poderia? Eu nem sabia que estava grávida até que eu estava perdendo isso. E eu estava sozinha e assustada. E eu pensei que era punição por ser tão tola. Vera estava do outro lado do espaço em um instante, me puxando para um abraço que cheirava a pinho e fumaça de madeira, e algo indefinivelmente reconfortante. Me ouça, ela disse ferozmente. O que aconteceu não foi punição. Corpos falham às vezes. A natureza é cruel às vezes. Mas você sobreviveu a isso. E isso exige uma força que a maioria nunca tem que encontrar. Eu solucei contra seu ombro. 3 anos de luto e medo e solidão finalmente rompendo as paredes que eu havia construído. Ela me segurou através disso. Esta estranha que não tinha razão para se importar até que as lágrimas finalmente diminuíram. O que eu faço? Eu perguntei quando pude falar novamente. Quando ele vier, você conta a ele a verdade. Vera disse simplesmente. Tudo isso. E então você o deixa te contar a verdade dele. E talvez vocês dois parem de fugir de algo que era para ser. E se a corte, Vera disse, sua voz endurecendo, responde a ele, não o contrário. Nunca esqueça que ele não é apenas um alfa. Ele é o alfa. E se ele te escolher, ninguém ousará se opor a isso. A questão é se você é corajosa o suficiente para se deixar ser escolhida. Seja mais corajosa do que você pensa que pode ser. As palavras do meu pai ecoando através de anos e luto. Eu passei o dia em um pequeno quarto que Vera forneceu, banhando-me em água aquecida pelas fontes termais, comendo comida de verdade pela primeira vez em dias. Alguém, a filha de Vera, eu aprendi, trouxe roupas limpas que realmente serviam. Eles me trataram como uma convidada, não uma prisioneira, embora eu tenha notado os guardas postados discretamente lá fora. Enquanto o sol começava a se pôr, pintando o vale em tons de ouro e carmesim, Vera veio me buscar. Ele está aqui, ela disse. E Helena? O que quer que aconteça em seguida, lembre-se que você sobreviveu a tudo até agora. Você sobreviverá a isso também. Ela me levou a um grande salão esculpido da própria montanha, seu teto aberto para o céu onde as primeiras estrelas começavam a aparecer. Tochas alinhavam as paredes e membros da alcateia estavam em um círculo solto, suas expressões curiosas, mas não hostis. E na extremidade distante, de pé sozinho, estava ele. 3 anos. 3 anos de corrida, de medo, de luto. E agora aqui estava ele, exatamente como eu lembrava, e de alguma forma diferente. Ainda alto, ainda imponente, ainda carregando aquela aura de poder controlado.
Mas havia novas linhas ao redor de seus olhos, tensão em seus ombros que falava de noites sem sono e busca implacável. Nossos olhos se encontraram através da distância, e o mundo se contraiu para apenas este momento, apenas este reconhecimento. Ele deu um passo à frente, então outro, e então ele estava correndo, fechando o espaço entre nós com velocidade desesperada. E eu estava correndo também, meu corpo fazendo a escolha que minha mente ainda tinha medo de fazer. Nós colidimos no centro do salão, seus braços me envolvendo com força esmagadora, seu rosto enterrado em meu cabelo, enquanto ele me inalava como se eu fosse ar. E ele havia estado se afogando. Helena, ele sussurrou, sua voz quebrando em meu nome. Helena, Helena, Helena. E eu o segurei de volta com a mesma força, sentindo algo dentro de mim que havia estado fraturado e congelado, finalmente começar a descongelar. Ele recuou apenas o suficiente para olhar para mim, suas mãos emoldurando meu rosto com uma gentileza que contradizia o tremor delas. Olhos cinza tempestade procuraram os meus com uma intensidade que me fez prender a respiração. Não predatório, mas desesperado, perdido. Por quê? Sua voz era rouca, mal acima de um sussurro. Por que você correu de mim? O grande salão havia ficado completamente silencioso. Eu podia sentir dezenas de olhos sobre nós. Testemunhas deste momento que parecia tanto impossivelmente privado quanto devastadoramente público. Mas quando eu olhei para ele, realmente olhei, todo mundo mais desvaneceu para a insignificância. Eu estava com medo, eu disse, minha própria voz quebrando. Eu não entendia o que havia acontecido entre nós. E quando eu descobri quem você era, eu pensei que eu havia te usado. Dor brilhou em suas feições, que havia sido apenas uma noite e nada mais. Sim, a admissão doeu. Eu era ninguém, nascida comum, impotente, e você era seu. Ele interrompeu ferozmente. Desde o momento em que eu te vi naquela praça, eu era seu. Você entende? É isso que o vínculo significa. É isso que eu tenho tentado te dizer por 3 anos se você apenas parasse de correr tempo suficiente para ouvir. Lágrimas escorreram pelas minhas bochechas. Eu não sabia. Clara disse que a corte me mataria, que eu era um escândalo, uma responsabilidade. Clara estava errada. Seu polegar limpou minhas lágrimas com ternura dolorosa. A corte responde a mim, e eu teria transformado todo o reino em cinzas antes de deixar alguém te machucar. Eu acredito nele. A voz de Vera veio de algum lugar à minha esquerda. Eu conheço Demon desde que ele era um menino. Ele não faz ameaças ociosas. Demon, o nome dele. Eu nunca havia sabido. Nunca perguntei. Apenas o chamava por seu título em minha própria mente, mantendo essa distância. Há mais, eu disse, minha voz mal audível. Algo que você precisa saber. Algo que eu perdi. Sua expressão mudou instantaneamente para alarme. Você está ferida? Alguém? Não, não agora. Eu dei uma respiração trêmula, sentindo a presença encorajadora de Vera em algum lugar atrás de mim. 4 meses depois daquela noite, eu estava carregando seu filho, nosso filho. Mas eu o perdi. Eu estava sozinha na casa de um estranho, e meu corpo apenas minha voz quebrou completamente. Sinto muito mesmo. A devastação que cruzou seu rosto quase me quebrou. Ele me puxou contra seu peito novamente. Gostei do então. Uma mão embalando a parte de trás da minha cabeça, a outra pressionada contra minhas costas, como se ele pudesse de alguma forma proteger o que já estava perdido. Não, ele disse asperamente. Não, você não pede desculpas. Deus, Helena, você nunca deveria ter estado sozinha para isso. Você deveria ter estado cercada por curandeiros, por pessoas que te amavam, por mim. Seu corpo inteiro tremeu. Eu sou quem sente muito. Se eu tivesse te encontrado antes, se eu tivesse sido mais claro naquela manhã sobre o que você significava para mim, você me deixou um anel.
Eu sussurrei em seu peito no travesseiro. Eu o joguei no rio. Eu pensei que era apenas uma bugiganga, algo para aliviar sua consciência. Ele fez um som entre um riso e um soluço. Aquele anel era da minha mãe, a única coisa que me restava dela. Eu o deixei porque mesmo então, meio bêbado com seu cheiro e aterrorizado por quão completamente você me havia desfeito, eu sabia que queria que você tivesse algo de valor. Algo que dissesse que isso não era casual. O peso dessa revelação se estabeleceu sobre mim. O anel de sua mãe, um pedaço de sua história, seu coração, e eu o havia descartado como lixo. Eu não sabia, eu disse novamente impotente. Eu sei. Ele recuou, sua mão ainda gentil em meu rosto. Mas você sabe agora, e eu preciso que você ouça isso, Helena. Eu preciso que todos aqui ouçam isso. Ele levantou a voz, dirigindo-se aos membros da alcateia reunidos. Esta mulher é minha parceira, minha escolhida. Ela será minha rainha, e qualquer um que tiver um problema com isso pode resolver comigo diretamente. A declaração pairou no ar como um desafio. Mas em vez de protesto, eu ouvi murmúrios de aprovação, até alguns aplausos. Vera estava sorrindo. Seu filho, ainda em forma de lobo, sentou com sua cauda balançando ligeiramente. A alcateia aceita. Vera anunciou formalmente e espalhará a notícia. Até amanhã, toda a comunidade de metamorfos no reino saberá que o rei Alfa encontrou sua parceira. A atenção de Demon voltou para mim, sua expressão suavizando. Mas a questão não é se eles aceitam, é se você o faz. Eu não vou forçar este vínculo em você, Helena. Se você quiser ir embora, se estes 3 anos mataram o que quer que você possa ter sentido, eu nunca parei de sonhar com você. Eu interrompi, a confissão caindo. Cada noite, seus olhos, sua voz, o modo como você olhava para mim, como se eu importasse, como se eu fosse preciosa. Eu pressionei minha palma contra seu peito, sentindo o trovão de seu batimento cardíaco. Eu corri porque estava aterrorizada. Mas eu nunca parei de querer o que nós tínhamos, o que nós poderíamos ter tido. Sua testa caiu para repousar contra a minha. Então fique. Por favor, deixe-me passar o resto da minha vida provando que você fez a escolha certa. A corte vai se alinhar ou se encontrar sem posições. Distorções, ele disse firmemente. Você me deixa preocupar com política. Você apenas se preocupe se você pode me perdoar por não te encontrar antes. Não há nada para perdoar. Eu disse. Nós estávamos ambos perdidos, mas talvez nós fomos encontrados agora. Ele me beijou então, suave e cuidadoso, como se eu fosse algo que poderia quebrar. Quando ele recuou, seus olhos estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Venha para casa comigo. Deixe-me te mostrar a vida que deveríamos ter começado 3 anos atrás. Lá. A palavra aterrorizou e tentou em igual medida. Ok, eu sussurrei. Ok. A jornada para o sul levou 3 dias. Demon havia trazido um pequeno contingente de guardas, incluindo a mulher de cabelos prateados que havia me alertado na aldeia. O nome dela era Iris, e ela era a capitã da guarda do rei, e ela se desculpou profusamente por me assustar. Eu tive que fazer você entender a urgência, ela explicou enquanto cavalgávamos. Ele estava se despedaçando. Algumas noites ele mudava e corria às fronteiras por horas, uivando como se sua alma estivesse sendo arrancada, o que de certa forma estava. Eu cavalguei ao lado de Demon, meu cavalo menor anão por seu maciço garanhão preto. Ele continuava estendendo a mão para me tocar. Minha mão, meu ombro, meu joelho, como se ele precisasse de confirmação constante de que eu era real. E cada vez eu sentia algo em meu peito expandir, aquela coisa congelada e assustada começando a descongelar e florescer. Nós conversamos, realmente conversamos, compensando 3 anos de silêncio. Eu contei a ele sobre minha vida antes da oficina de marcenaria do meu pai, a morte da minha mãe, a pobreza que havia definido minha infância.
Ele me contou sobre as pressões da coroa, as expectativas, a solidão de estar cercado por pessoas que queriam o rei, mas nunca viam o demônio. Naquela noite no solstício, ele disse na segunda noite, enquanto acampávamos sob estrelas tão brilhantes que pareciam perto o suficiente para tocar. Eu havia me afastado dos guardas do palácio deliberadamente. Eu só queria uma noite para ser normal, para andar entre meu povo sem que eles tivessem medo ou fossem políticos. E então eu te vi. Nós estávamos sentados perto do fogo, seu braço ao redor dos meus ombros, minha cabeça repousando contra seu peito. O que você viu? Eu perguntei. Alguém que parecia tão perdido quanto eu me sentia. Ele disse quietamente, mas também curiosa, brilhante. Você estava assistindo um artista de rua fazer malabarismos com fogo, e todo o seu rosto se iluminou com admiração, como se você ainda acreditasse que o mundo poderia ser mágico, apesar de tudo que havia tentado arrancar essa crença de você. Eu lembrei daquele momento. O malabarista havia sido incrível, e eu havia estado tão absorta no espetáculo. Eu não havia notado o homem alto e bonito me observando em vez da performance. Você sorriu para mim, eu disse, e eu esqueci como respirar. Eu senti o vínculo se encaixar naquele momento, ele admitiu. As histórias dizem que você conhecerá seu parceiro instantaneamente, que o reconhecimento é como um raio. Mas eu não esperava que fosse tão completo, tão consumidor. Um olhar e eu soube que passaria o resto da minha vida tentando te fazer sorrir assim novamente. Você está fazendo um trabalho decente até agora, eu murmurei e senti seu peito tremer com um riso silencioso. Pelo terceiro dia, nós podíamos ver a capital à distância, uma cidade extensa de pedra branca e torres altíssimas. Muito maior e mais grandiosa do que eu lembrava da minha fuga em pânico 3 anos atrás. Enquanto nos aproximávamos, pessoas começaram a se alinhar nas estradas, a notícia de nossa chegada tendo se espalhado antes. Eu esperava hostilidade, curiosidade, na melhor das hipóteses, mas em vez disso eu vi esperança em seus rostos. Bandeiras apareceram, feitas apressadamente, mas genuínas. Crianças acenaram. Uma velha chamou, Deus te abençoe, minha senhora, abençoe vocês dois. Eles têm esperado por isso. E eles explicou, cavalgando ao nosso lado, esperando por seu rei encontrar a felicidade. Para ter um herdeiro, para ter algo para celebrar em vez de apenas mais guerra e política. Um herdeiro. As palavras enviaram uma pontada através do meu peito. Demon deve ter me sentido tensa, porque sua mão encontrou a minha, apertando gentilmente. Nós temos tempo, ele disse suavemente. Para meus ouvidos apenas. Todo o tempo do mundo. Não há pressa para nada, exceto aprender a ser feliz. O palácio era avassalador. Vastos salões de mármore e ouro, tapeçarias representando séculos de história. Servos em toda parte, movendo-se com eficiência praticada. Mas Demon me levou passando por tudo isso para uma ala privada que parecia mais uma casa do que uma fortaleza. Estes eram os quartos dos meus pais, ele explicou, abrindo uma porta para uma suíte que era elegante, mas confortável. Eles estiveram vazios desde que minha mãe morreu, mas eu pensei que se você quisesse, nós poderíamos fazê-los nossos. Eu caminhei pelo espaço, tocando tecidos finos e madeira esculpida, olhando por janelas que davam para jardins, já se preparando para a primavera. Havia uma biblioteca, um banheiro com uma banheira grande o suficiente para nadar e um quarto dominado por uma cama que poderia ter dormido 5 pessoas. É lindo, eu disse e quis dizer. Você pode mudar o que quiser, ele disse rapidamente. Redecore, traga suas próprias coisas, o que quer que faça sentir como lar. Eu virei para encará-lo. Vai parecer lar porque você está nele. O sorriso que se abriu em seu rosto era incandescente, mas antes que ele pudesse responder, uma batida soou na porta. A expressão de Demon mudou para aborrecimento. É melhor que isso seja importante, ele chamou. Um jovem nervoso enfiou a cabeça. Um secretário de suas roupas formais, perdoe-me, Sua Majestade, mas o Alto Conselho solicita uma audiência.
Eles desejam conhecer a dama. A mandíbula de Demon apertou. Diga a eles. Está tudo bem, eu interrompi, endireitando meus ombros. Eu tenho que encará-los eventualmente. Pode muito bem ser agora. Você não tem que encará-los sozinha, ele disse firmemente. Eu sei. Eu peguei a mão dele. Essa é a diferença entre agora e 3 anos atrás. Eu não estou mais sozinha. A Câmara do Conselho era exatamente tão intimidante quanto eu havia imaginado. Uma sala circular com um teto abobadado, janelas altas deixando entrar a luz da tarde, e um semicírculo de homens e mulheres de aparência severa em vestes formais. O Alto Conselho, Demon havia explicado, aconselhava a coroa em questões de lei, tradição e política. Eles não podiam anulá-lo, mas suas opiniões tinham peso. Eles olharam para mim como se eu fosse um inseto fascinante, mas potencialmente perigoso. Meus senhores e senhoras, Demon começou, sua voz carregando autoridade absoluta. Permitam-me apresentar Helena, minha parceira, e sua futura rainha. Um dos membros mais velhos do conselho, uma mulher com cabelo grisalho de ferro e olhos astutos, falou primeiro. Sua Majestade, com respeito. A tradição dita que a parceira de um rei seja aprovada pelo conselho. Há questões de linhagem, adequação, vantagem política. Não há perguntas. Demon interrompeu friamente. O vínculo a reconheceu. A natureza a escolheu. E eu não vou debater algo que está além da política mortal. Mas seu passado, outro membro do conselho começou, seu passado é que ela sobreviveu 3 anos sozinha com caçadores de recompensas e pior a perseguindo. Demon estalou. Ela é inteligente, resiliente e forte o suficiente para fugir de mim mesmo quando todo instinto lhe dizia para ficar. Essas parecem excelentes qualificações para uma rainha para mim. Eu dei um passo à frente encontrando minha voz. Eu sei que não sou o que vocês esperavam. Eu não tenho sangue nobre ou conexões políticas, mas eu o amo. A admissão veio mais fácil do que eu esperava. E eu passarei cada dia ganhando o direito de estar ao lado dele. Não porque a tradição o exige, mas porque seu povo merece uma rainha que lutará por eles da mesma forma que eles lutaram por seu rei. A mulher de cabelos de ferro me estudou por um longo momento. Então, surpreendentemente, ela sorriu. Pequeno, mas genuíno. Bem dito, garota. Talvez haja mais em você do que criação, afinal. Ela se virou para seus colegas membros do conselho. Eu voto que aceitemos a escolha do rei. Alguém deseja se opor? O silêncio a respondeu. Um por um, os membros do conselho curvaram suas cabeças em aceitação. Então se estabeleceu, Demon disse, satisfação clara em sua voz. Agora nos deixem. Temos 3 anos para compensar. Enquanto deixávamos a câmara, eu me senti mais leve do que em anos. O primeiro obstáculo superado. Mas enquanto caminhávamos pelos corredores do palácio, eu notei algo mais. Servos sorrindo para nós, guardas de pé mais retos, uma atmosfera de esperança que parecia ter criado raízes apenas com nossa presença. Você sentiu isso? Eu perguntei. Sentir o quê? Como se todo o palácio tivesse acabado de respirar algo que tem segurado por um longo tempo. Demon me puxou para mais perto. Isso é porque tem. Todos nós temos, mas agora ele pressionou um beijo na minha têmpora. Agora podemos finalmente respirar novamente. O primeiro mês passou em um borrão de ajuste e maravilha. Demon manteve sua promessa. Ele me deu tempo. Tempo para aprender o palácio, para conhecer as pessoas que se tornariam meus aliados e conselheiros, para me sentir confortável em um papel que eu nunca havia imaginado para mim. Ele me apresentou a todos como sua igual, sua parceira escolhida. E qualquer um que ousou mostrar desrespeito se viu reassumido para os confins mais distantes do reino. Mas, mais do que isso, ele me mostrou quem ele era além da coroa. O homem que gostava de ler até tarde da noite, que tinha uma fraqueza por bolos de mel da cozinha, que às vezes acordava de pesadelos sobre as responsabilidades o esmagando.
O homem que me segurava como se eu fosse a única coisa que o mantinha ancorado ao mundo. E lentamente, cuidadosamente, eu o deixei ver tudo de mim também. As cicatrizes dos meus anos de corrida. A dor que eu ainda carregava. Os medos que às vezes me acordavam ofegando no escuro. Ele encontrou cada vulnerabilidade com paciência, cada confissão com aceitação. Nós estávamos curando um ao outro, aprendendo que o amor não tinha que ser um raio. Poderia também ser a construção lenta e constante de confiança e ternura. A primavera chegou, transformando os jardins do palácio em revoltas de cor. Eu havia pegado o hábito de caminhar lá nas primeiras manhãs antes que a corte acordasse completamente, desfrutando da paz e do modo como a luz do sol pegava nas pétalas cobertas de orvalho. Foi durante uma dessas caminhadas que eu a conheci. Ela tinha talvez 60 com linhas de riso ao redor dos olhos e mãos manchadas de terra. A jardineira-chefe eu aprendi, uma mulher chamada Margaret, que havia cuidado desses terrenos por 40 anos. Você está indo bem, ela disse sem preâmbulo uma manhã, podando rosas com deficiência de prática. Toda a equipe pensa assim. Não tinha certeza no começo, veja bem, mas você tem um bom coração. Isso importa mais do que criação. Obrigada, eu disse, estranhamente tocada pela aprovação direta. Me lembra da falecida rainha, Margaret continuou, sua voz suavizando. A mãe de sua majestade, ela era comum também. Você sabia? A filha de uma curandeira das províncias orientais. O conselho deu um ataque quando o velho rei a escolheu, mas ela os convenceu eventualmente. Tinha um jeito de fazer as pessoas se sentirem vistas. Eu não havia sabido isso. Damon raramente falava sobre sua mãe, a perda ainda muito crua mesmo anos depois. Como ela era? Eu perguntei. Margaret sorriu, seus olhos distantes com memória. Gentil, feroz quando ela precisava ser. Ela vinha aqui às vezes quando a política ficava muito pesada e me ajudava a plantar bulbos. Disse que sujar as mãos a lembrava de onde ela veio. Ela me deu um olhar significativo. Eu salvei algumas de suas variedades favoritas. Você gostaria de plantá-los? Parece apropriado de alguma forma, então eu fiz. Eu me ajoelhei na rica terra ao lado de Margaret e plantei íris roxas e lírios brancos, flores que floresceriam muito depois que este momento passasse. E enquanto eu trabalhava, senti algo se assentar em meu peito, um senso de continuidade, de pertencer a algo maior do que eu mesma. Naquela noite eu contei a Damon sobre isso. Nós estávamos em nossos aposentos privados, ele trabalhando através de correspondência, enquanto eu me encolhia em uma cadeira com um livro sobre a história do reino. Ele olhou para cima quando eu mencionei sua mãe. Sua expressão ilegível. Ela teria te amado, ele disse quietamente. Meu pai também. Eles sempre acreditaram que o vínculo escolhe certo, que os vínculos de parceiro transcendem política e protocolo. Margaret disse, sua mãe era comum. Ela era. O conselho quase se revoltou, mas meu pai disse a eles a mesma coisa que eu disse a eles sobre você, que algumas coisas estão além da negociação. Ele colocou seus papéis de lado e atravessou para onde eu estava sentada, ajoelhando-se ao lado da minha cadeira. Você sabe o que ela me disse bem antes de morrer? Eu tinha 16, mal velha o suficiente para entender. Eu balancei minha cabeça, entrelaçando meus dedos em seu cabelo. Ela disse, quando você a encontrar, sua parceira, não deixe nada te parar. Não dever, não tradição, não medo. Porque esse vínculo é a única coisa neste mundo que é puramente sua. A única escolha que a coroa não pode tirar. Sua voz endureceu. Eu não entendi então, mas quando eu te vi naquela praça, quando eu senti aquele reconhecimento, eu soube exatamente o que ela queria dizer. Eu o puxei para meus braços, segurando-o enquanto ele pressionava seu rosto contra meu pescoço e apenas respirava. Esses momentos, quando o rei desaparecia e apenas o demônio permanecia, eram os que eu mais apreciava. Eu quero fazer algo, eu disse depois de um tempo,
Algo para honrá-la e para ajudar pessoas como eu costumava ser. Aqueles que caem pelas frestas, ele recuou curioso. O que você tinha em mente? Uma fundação para pessoas que precisam de ajuda, mas não têm para onde ir. Comida, abrigo, treinamento profissional, cuidados médicos, financiada pela coroa, mas administrada por pessoas que entendem o que é lutar. O sorriso que se espalhou por seu rosto era brilhante. Você vai ser uma rainha incrível. Eu ainda não fui coroada. Eu apontei detalhes. Ele acenou com a mão de forma desdenhosa. Nós podemos consertar isso, e ele o fez. 2 meses após minha chegada, em um dia quente de primavera, quando todo o reino parecia vibrar com antecipação, eu fui formalmente coroada rainha. A cerimônia foi avassaladora. Rituais antigos e proclamações formais, o peso da própria coroa, um lembrete físico de responsabilidade. Mas quando Demon pegou minha mão e enfrentou a multidão reunida quando ele me proclamou sua parceira e rainha diante de milhares de testemunhas, eu senti algo profundo mudar. Eu não estava mais correndo, eu estava em casa. A celebração durou 3 dias. A cidade se transformou em um festival massivo com comida e música e dança em cada praça. Demon e eu nos movemos pelas multidões aceitando bons desejos e bênçãos, e eu vi a alegria genuína nos rostos das pessoas. Eles não estavam apenas celebrando uma coroação. Eles estavam celebrando esperança, a promessa de continuidade e novos começos. Na terceira noite, exaustos mas felizes, nós finalmente recuamos para nossos aposentos. Eu chutei os sapatos formais impossivelmente desconfortáveis e desabei no sofá com um gemido. Me lembre de nunca mais usar aqueles, eu murmurei. Demon riu. O som rico e quente. Ele havia tirado seu próprio traje formal por roupas simples. E ele parecia mais jovem assim, sem fardos. Eu os farei queimar se você quiser. Tentador. Eu o observei servir vinho, notando a graça fácil em seus movimentos. Posso te perguntar algo? Qualquer coisa? Você alguma vez se arrepende de ter me escolhido? Todas as complicações que eu trouxe. Ele atravessou para mim, colocando o vinho para pegar minhas mãos nas suas. Helena, você não trouxe complicações. Você trouxe luz, propósito, uma razão para ser mais do que apenas a coroa. Seus polegares traçaram círculos em minhas palmas. Antes de você, eu estava passando por movimentos, cumprindo meu dever, mas me sentindo oco. E então você apareceu. E de repente tudo tinha cor novamente, tinha significado. Mesmo quando eu corria, mesmo então, porque pelo menos eu sabia que você existia, que em algum lugar no mundo havia alguém que me fazia sentir viva. Ele levantou minhas mãos aos seus lábios, beijando cada nó dos dedos gentilmente. Eu te escolheria 1000 vezes. Em cada vida, em cada circunstância, você não é uma complicação. Você é a solução para uma pergunta que eu não sabia que estava fazendo. Eu o puxei para baixo ao meu lado, encontrando-o perto. Eu te amo, eu disse. As palavras vindo mais fácil a cada vez. Eu deveria ter dito isso antes, mas eu ainda estava aprendendo como. Aprendendo a confiar nisso. Eu sei. Ele beijou minha testa, minhas bochechas, finalmente meus lábios, suave e doce e cheio de promessa. E eu te amo mais do que tenho palavras para. Nós ficamos assim por um longo tempo, envoltos um no outro e no contentamento silencioso de simplesmente estarmos juntos. Lá fora, a celebração continuou. Mas aqui dentro, nós tínhamos nosso próprio pequeno mundo construído de paciência e compreensão. E o tipo de amor que sobrevive mesmo quando tudo tenta despedaçá-lo. O verão chegou, trazendo consigo novos desafios e oportunidades. A fundação que eu havia proposto tornou-se realidade com a filha de Margaret, uma mulher de mente afiada chamada Sarah, concordando em administrá-la. Nós abrimos 3 centros na capital sozinha, oferecendo serviços a qualquer um que precisasse deles, sem perguntas. O conselho resmungou sobre o custo, mas Demon nos calou eficientemente.
A fundação da rainha não está em discussão, ele havia dito, seu tom não admitindo o argumento. Se você tiver preocupações sobre o orçamento, encontre o dinheiro em outro lugar. Isso acontece. Eu também comecei a sentar em reuniões do conselho, aprendendo as complexidades da governança. No início, alguns membros claramente ressentiam minha presença. Me viam como uma intrusa brincando de política. Mas eu aprendi rapidamente, fiz perguntas afiadas e mais de uma vez peguei detalhes que eles haviam perdido. Gradualmente, relutantemente, eles começaram a me respeitar. Iris se tornou uma amiga inesperada. A capitã da guarda tinha um senso de humor seco e zero paciência para bobagens, e ela se encarregou de me ensinar autodefesa. Você correu por 3 anos, ela disse durante uma de nossas sessões de treinamento. Mas você nunca deveria ter que correr novamente. Da próxima vez que alguém te ameaçar, você quebra o nariz deles. Anotado, eu disse, limpando o suor da minha testa. Você ficou mais forte, ela observou. Não apenas fisicamente. Você se porta diferente agora. Ela estava certa. Em algum lugar entre aquela garota aterrorizada fugindo da capital, e agora eu havia encontrado aço na minha espinha. Descobri que eu poderia ser suave e forte simultaneamente. Que vulnerabilidade e coragem não eram opostos, mas parceiros. O outono trouxe notícias que fizeram meu coração acelerar com partes iguais de terror e esperança. O médico do palácio, um homem mais velho e gentil chamado Dr. Chen, confirmou o que eu havia começado a suspeitar. Eu estava grávida. Eu estava em nossos aposentos naquela noite. Uma mão pressionada contra meu estômago ainda plano, tentando processar a onda de emoções. Alegria, medo, esperança. Luto pela criança que eu havia perdido. Ansiedade sobre se desta vez seria diferente. Quando Demon voltou de uma sessão tardia do conselho, ele me encontrou perto da janela, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Helena. Ele estava do outro lado do quarto instantaneamente, mãos gentis em meus ombros. O que está errado? Você está ferida? Não. Eu virei para encará-lo, pegando suas mãos e pressionando-as contra meu estômago. Eu estou grávida. Nós vamos ter um bebê. A expressão que cruzou seu rosto era quase cômica. Choque derretendo em admiração, derretendo em feroz alegria protetora. Você está tudo bem? Dr. Chen diz que estou saudável. É cedo, apenas cerca de 6 semanas, mas ele não vê razão para se preocupar. Eu busquei em seu rosto, precisando de tranquilidade. Eu estou aterrorizada. Depois da última vez, você estava sozinha. Ele disse firmemente, me puxando para perto. Desta vez você me tem. Você tem os melhores curandeiros do reino. Você tem um palácio inteiro de pessoas prontas para ajudar como você precisar. Ele recuou apenas o suficiente para cortar meu rosto. E desta vez, nós enfrentamos isso juntos. O que quer que aconteça. O que quer que aconteça, eu ecoei e senti parte do medo diminuir. A gravidez progrediu lentamente, cuidadosamente. Dr. Chen me monitorava constantemente e Demon pairava como uma galinha preocupada, me deixando um pouco louca com sua protetividade. Mas sob minha exasperação estava profunda gratidão. Ele havia estado certo. Eu não estava sozinha desta vez, e isso fez toda a diferença. O inverno retornou, trazendo o aniversário da minha chegada. 1 ano desde que eu havia parado de correr. Eu o marquei visitando a alcateia de Vera, trazendo presentes e notícias. A jornada era mais lenta com minha barriga crescendo, mas Demon recusou-me a ir sem ele. Vera nos cumprimentou calorosamente, seus olhos indo imediatamente para minha óbvia gravidez. Bem, agora, ela disse sorrindo, parece que o destino está tendo uma segunda chance. Graças a você, eu disse abraçando-a. Se você não tivesse me dado a coragem de ficar, de encará-lo. Você teria encontrado isso eventualmente, ela interrompeu. Eu apenas te ajudei a encontrar isso um pouco antes, ela olhou para Demon. Você a está tratando bem, eu espero.
Melhor do que eu mereço, ele disse solenemente, embora seus olhos dançassem com humor. Nós passamos 3 dias com a alcateia, e eu observei Demon relaxar de maneiras que ele nunca fez na corte. Aqui entre pessoas que o viam tanto como rei, quanto simplesmente demônio. Ele podia respirar. E eu percebi que estas conexões, estes relacionamentos além da política, eram o que nos sustentaria através do que quer que viesse a seguir. A primavera chegou novamente, trazendo consigo nova vida. Meu trabalho de parto durou uma longa noite e até o dia seguinte com Demon nunca saindo do meu lado, apesar da sugestão do Dr. Chen de que ele esperasse lá fora. Nenhuma chance, ele havia dito, segurando minha mão a cada contração. Nós fazemos isso juntos, lembra? Quando nossa filha finalmente chegou, gritando e perfeita e impossivelmente pequena, eu observei Demon chorar abertamente, embalando-a com uma reverência que me fez o coração doer. Ela tinha seu cabelo escuro e meus olhos pálidos. E quando ela envolveu sua mãozinha em seu dedo, eu vi sua expressão se transformar em algo transcendente. Olá, pequena, ele sussurrou. Eu sou seu pai e eu prometo. Eu prometo que você nunca duvidará do quanto você é amada. Nós a nomeamos Lara em homenagem à mãe de Demon. E enquanto eu a segurava, enquanto eu observava meu parceiro se tornar pai, eu senti a peça final da minha cura se encaixar. A dor pela criança que eu havia perdido sempre estaria lá, um ponto sensível em meu coração. Mas isso não me definia mais. Isso sim, este momento, esta família, este amor que nós havíamos construído de pedaços quebrados e probabilidades impossíveis. O reino celebrou por uma semana. Bandeiras apareceram proclamando o nascimento do herdeiro e presentes jorraram de cada canto do reino. Mas meu momento favorito veio tarde uma noite quando éramos apenas nós três. Demon me segurava enquanto eu descansava, cantando suavemente uma velha canção de ninar que sua mãe havia cantado para ele. Você sabe, eu disse quietamente. 4 anos atrás, eu nunca poderia ter imaginado isso, nada disso. 4 anos atrás, eu estava procurando por algo que eu não conseguia nomear. Ele respondeu, não olhando para nossa filha. E então eu te encontrei. E tudo fez sentido. Mesmo quando eu corria, mesmo então, porque significava que quando você finalmente parou de correr, quando você finalmente escolheu isso, nos escolheu, era real. Não forçado por circunstância ou tradição, mas escolha genuína. Ele olhou para cima, seus olhos brilhantes à luz da vela. Você me escolheu, Helena. Mesmo depois de tudo, isso vale mais do que qualquer coroa. Eu estendi a mão para dele, entrelaçando nossos dedos. Nós nos escolhemos. Esse é o ponto. Lá fora, a chuva de primavera começou a cair, gentil e purificadora. Lá dentro, nossa filha dormia pacificamente, sonhando quaisquer sonhos que recém-nascidos têm. E eu pensei na garota que eu havia sido aterrorizada, correndo, convencida de que ela não merecia nada além de sombras e restos. Aquela garota havia estado errada. Ela merecia isso o tempo todo. Amor, segurança, um lugar para pertencer. Ela apenas